Bom, meu nome é Romils, estou aqui para gravar mais um vídeo para os irmãos. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero estar falando de dois tipos de crente. Eu quero estar mostrando para os irmãos que existe o crente genuíno e o crente híbrido. Eu quero estar mostrando para os irmãos que sobre a face da terra hoje nasce dois tipos de crente. Nasce o crente genuíno e nasce o crente híbrido. E mais de 99% dos crentes nasceram híbridos. É uma mistura. Nasceram de uma semente já degenerada. Então, para nós começarmos esse estudo, eu gostaria de estar lendo no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Aqui diz assim: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra do Criador. A semente é a palavra do Criador. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra do Criador, viva e que permanece para sempre. Aqui está dizendo que nós temos que ser gerados não de uma semente corruptível, não de uma semente degenerada, mas de uma semente pura, incorruptível. Essa semente é a palavra do Eterno. A palavra do Eterno, ela é pura e ela gera crentes genuínos. Mas se essa palavra do Eterno, se essa semente, essa palavra do Eterno, se essa semente for misturada com outras sementes, não vai nascer um crente genuíno. Vai nascer um crente degenerado, um crente híbrido. Está entendendo, meus irmãos? Então, irmãos, veja bem, eu fiz até alguns rascunhos aqui para nós adentrarmos neste estudo. A palavra de Yahweh, meus irmãos, ela é comparada a essa semente. A palavra de Satanás também é comparada a uma semente. A palavra dos homens também é comparada a uma semente. Então nós não podemos misturar duas espécies de semente. Nós não podemos misturar a palavra dos homens, a doutrina dos homens, com a doutrina de Yahweh, com a doutrina do Criador. Nós não podemos misturar a doutrina de Satanás com a doutrina do Eterno. Nós não podemos misturar duas espécies de semente. Romilson, onde está escrito isso? No livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 9, diz assim: Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares. E a novidade da vinha. Vou repetir, irmãos. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares. Aqui está dizendo, vocês não podem misturar duas espécies de semente no campo de vocês, para que não nasça algo degenerado. Então nós nascemos da palavra do Eterno, a palavra verdadeira. Quando nós nascemos dessa palavra verdadeira, nós nascemos um crente genuíno. Mas mais de 90%, mais de 99% dos cristãos, dos crentes que estão sobre a terra hoje, nasceram de uma semente degenerada. Nasceram de uma mistura de duas palavras, a palavra de Satanás e a palavra do Criador. Já nasceram degenerados, não nasceram crentes genuínos. É isso que eu quero trazer para você nesse estudo, meu irmão. Então veja bem, meus irmãos, não podemos misturar a palavra do Criador, o evangelho do Mashiach, com o evangelho dos homens, com o evangelho de Satanás. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, diz assim: Cuidado, irmãos, para vocês não irem após outro evangelho. Eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único esposo, e ao Mashiach. Mas eu tenho medo que, assim como a serpente seduziu a Eva, e ela foi após outro, vocês também sejam seduzidos e vão após outro evangelho. Vão após outro Mashiach, após outro evangelho, que é o evangelho que nós não temos pregado. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul falou isso. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim: se vier alguém e pregar um evangelho diferente, se vier alguém com uma semente diferente, uma palavra diferente que nós não temos pregado,
e essa pessoa seja amaldiçoada, ela seja rejeitada com essa outra semente. Por quê? Porque nós não podemos misturar duas espécies de semente. Nós não podemos misturar a palavra do Criador, a doutrina do Eterno com a doutrina dos homens. Cuidado, meu irmão, com o evangelho que você está ouvindo aí. Cuidado com as pregações que você está ouvindo no YouTube. Muitas dessas pregações vem misturado no meio ali a palavra de Satanás, vem misturado ali a doutrina do homem, doutrinas humanas. E com isso acontece o quê, Romeus? Com isso degenera-se a verdadeira semente. E aí faz o quê, Romeus? Aí nasce um crente híbrido. O crente nasce híbrido. Ele não é um crente genuíno. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso começou lá no livro, começou no livro de Gênesis, começou lá atrás, quando a semente da serpente foi implantada dentro de Eva. Eva é uma tipologia da igreja. E Adão é uma tipologia de Yahshua Mashiach. Eva recebeu a semente da serpente. E o que aconteceu, Romeus? Nasceu um híbrido. Caim não era genuíno. Caim era híbrido. Por quê, Romeus? Porque tudo começou quando Eva recebeu a semente da serpente. Primeiro ela recebeu a semente do Eterno, a palavra do Eterno. O Eterno diz, pode comer de qualquer fruto, mas não comerás do fruto que está no meio do jardim. Essa é a semente do Eterno, é a palavra do Eterno. Mas aí veio a semente da serpente, a serpente diz, é assim que o Criador disse, que vocês não podem comer de nenhuma das árvores, de nenhum fruto das árvores. E Eva aceitou a semente da serpente, aceitou a palavra da serpente. E com isso acabou-se dando à luz a um híbrido. Caim era híbrido, ele não era genuíno. Está entendendo, meus irmãos? Então tudo que é híbrido não vem do Eterno. O Eterno não aceita. Por isso que ele disse aqui no livro de Deuteronômio, não misturarás duas espécies de semente, porque vai nascer algo híbrido. Ali, meu irmão, vou apontar para vocês verem ali, ó. Aquele cavalo ali, aquilo ali é um cavalo. Nasceu de outro cavalo. Aquilo ali não é uma mula. Porque uma mula não é um cavalo. A mula é algo degenerado. A mula é a cruza do jumento com um cavalo, com a égua. Cruzaram o jumento com a égua e nasceu a mula. Nasceu a mula. Então a mula, ela é uma mistura, ela é híbrida. A mula é híbrida. Satanás sempre tentou hibridizar a criação do Eterno. Está entendendo, meus irmãos? É por isso que misturaram aí tigre com leão. Nasceu aquele trem gigante, aquele trem degenerado. Misturaram vários animais um com o outro, vários pássaros um com o outro, degenerando a criação do Eterno, hibridizando a criação do Eterno. Mas o Eterno não quer isso, porque ele fez tudo perfeito. Mas aí vem Satanás e quer hibridizar, ele quer misturar a verdade com a mentira com a verdade. Ele quer misturar o santo com o profano. Ele quer misturar a luz com as trevas. Ele quer hibridizar tudo. Mas o Eterno não quer nada hibridizado. Quando Eva nasceu, ela saiu da costela de Adão. Adão olhou para todos os animais e não encontrou nenhuma esposa que poderia lhe corresponder à sua altura. Nenhum daqueles animais parecia com ele. Todos os animais foi apresentado para ele, mas para ele não tinha nenhuma esposa, não tinha nenhuma que era à sua altura. Mas aí o Eterno tirou uma de suas costelas e fez Eva. E quando ele viu Eva, ele disse, essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ele recebeu ela porque ela saiu dele. Adão é um tipo do Mashiach, é um tipo de Yahshua. Yahshua só vai receber aquilo que sair dele. Então você tem que nascer da verdadeira palavra do Eterno. E a própria palavra do Eterno é Yahshua Mashiach. Yahshua precisa ser gerado em nós. Yahshua precisa ser formado em nós. Porque só vai voltar para Yahshua aquilo que sair dele. Nada que é híbrido vai voltar para Yahshua. Nenhum crente que não for genuíno não vai voltar para Yahshua. Somente o crente que nasceu de uma palavra pura, sem ser degenerada.
Somente o crente que nasceu de um evangelho puro, que não foi degenerado, que não foi corrompido com doutrinas humanas,